Todo mundo sempre dá risadas com as coisas engraçadas que acontecem em Peppa Pig. Mas já parou para pensar que alguns dos episódios da Porquinha Rosa são chocantes de verdade? Senhor Raposa. Vamos começar falando de um dos personagens mais suspeitos do mundo de Peppa Pig, o Senhor Raposa. No episódio em que Peppa e George dormem na casa dos seus avós, vemos que algo realmente estranho acontece. O vovô Pig está mostrando as galinhas para os netos e explicando como elas vivem no sítio. Em um certo momento, ele revela que algumas galinhas têm desaparecido misteriosamente do galinheiro nas últimas noites. E adivinha quem aparece exatamente nesse momento? O Senhor Raposa. Como numa cena de filme de terror, o vovô aponta a lanterna e o Senhor Raposa é iluminado, com uma expressão nada confiável. Ele tenta disfarçar, mas tudo indica que ele está por trás dos sumiços. Sabemos que, na vida real, raposas são famosas por serem sorrateiras e por devorarem galinhas durante a noite. Será que o Senhor Raposa tem algo a confessar? Bem suspeito, né? Então podemos dizer que fica na cara que o pai do Fred Raposa é um ladrão, e todos sabem disso, inclusive o vovô Pig. Isso é realmente chocante. Se prepara que hoje vamos te mostrar 11 momentos realmente chocantes de Peppa Pig. Então, calça suas botas douradas e vem com a gente explorar um pouco mais do incrível mundo da Peppa. Abertura falsa. E se eu te dissesse que tudo no desenho de Peppa Pig não passa de uma grande encenação, você acreditaria? Isso mesmo! No episódio Terra da TV, da 6ª temporada, descobrimos que as interações familiares da Peppa podem ser apenas fingimento. Tudo começa quando a Peppa e sua família estão assistindo ao programa favorito dela, o Super Batata. Já no início do episódio, a Mamãe Pig canta a música de abertura e todos comentam sobre como a melodia sempre é a mesma. E mais, dizem que os atores no programa são muito diferentes, sendo até mais altos do que parecem. A família, então, visita o estúdio de TV, onde os programas são gravados, e a Peppa é convidada a atuar em frente às câmeras. Ela aceita e recita o mesmo texto que ouvimos na abertura do seu próprio desenho. Suzy e sua mãe assistem a essa cena pela televisão, e Suzy até liga para a Peppa para comentar. Isso pode significar que toda vez que vemos a abertura do desenho, a Peppa e sua família estão atuando? Para deixar tudo ainda mais estranho, Senhorita Coelho diz que a Peppa agora pode estar na TV centenas e centenas de vezes, enquanto olha diretamente para essa câmera. Que estranho, não? Quando vimos isso, ficou claro que a Senhorita Coelho parecia ter um plano maligno envolvendo todas as pessoas da cidade da Peppa. Senhor Batata. Vamos falar sobre um personagem bastante estranho, o Senhor Batata. Ele é adorado pelas crianças e tolerado pelos adultos, principalmente por ensinar bons hábitos alimentares. Sua música enfatiza a importância de uma dieta com vegetais. Mas, peraí, o Senhor Batata é um vegetal também. Isso significa que ele encoraja a todos a comerem a sua própria espécie? É difícil não achar isso um tanto estranho. Afinal, ele é o único vegetal falante na série. Será que ele é o último da sua espécie, depois que todos os outros vegetais foram devorados? Pensar nisso é um pouco chocante, né? Salto de paraquedas. O Papai Pig é um daqueles personagens que sempre está buscando aventuras novas, mesmo que sem querer. Em um dos episódios mais tensos da 7ª temporada, Mamãe Pig decide, meio que de maneira forçada pela Peppa, fazer algo radical: saltar de paraquedas. Seu marido, então, decide acompanhá-la nessa ideia maluca. Tudo parece bem até o momento do salto, quando a Mamãe Pig demonstra estar bem nervosa. Papai Pig, tentando ser destemido, chega na beira da porta do avião e cai acidentalmente. Sim, ele cai sem o paraquedas. Desesperada, a Mamãe Pig salta logo atrás dele e consegue agarrá-lo no ar. Mas, como se não bastasse o susto, o Papai Pig acabou caindo em cima da escola e quebrando o teto que estava sendo consertado. No final, o Senhor Touro sugere que eles saltem de novo para levantar fundos para consertar o telhado da escola. Papai Pig, cuidado da próxima vez, hein? Se você também ama Peppa Pig e tá achando tudo isso tão surpreendente quanto a gente, comenta porquinho aqui embaixo. Amizades estranhas no universo de Peppa Pig. Muitos aspectos são bem parecidos com a nossa vida. As crianças vão à escola, os adultos trabalham e cada um vive sua vida. No entanto, há algo um tanto diferente: a amizade entre diferentes espécies de animais, mesmo entre predadores e presas. Por exemplo, o Senhor Urso, que é o médico da cidade, atende o pequeno George quando ele adoece. A consulta parece normal, mas vamos combinar, na vida real isso não terminaria bem. Afinal, ursos são carnívoros. Imagine o risco que George correria se esse médico seguisse seus instintos de urso. Isso nos faz questionar: será que, mesmo na cidade de Peppa, alguns animais cedem aos seus instintos? Já vimos que o Senhor Raposa segue seus impulsos? Então, será que o Senhor Urso também tem seus momentos? Que medo de pensar nisso! Casa diferente.
Em toda a cidade de Peppa, é comum ver que quase todas as casas ficam bem no alto das montanhas. Os moradores geralmente precisam de carro para chegar às suas residências, o que faz sentido, já que caminhar até o topo dessas montanhas seria complicado e muito cansativo, né? Mas, se olharmos bem, há uma família que foge totalmente desse padrão. Adivinha quem? A família dos coelhos. Eles vivem numa casa subterrânea, um lugar bem fundo e escuro, bem longe da luz e das alturas das montanhas. Para chegar até lá, é necessário entrar no solo e percorrer um caminho que parece ficar mais sombrio a cada passo. E, se formos pensar bem, só porque eles são coelhos, não significa que deveriam viver assim, né? Enquanto todos os outros animais da cidade vivem em casas ensolaradas e com vista panorâmica, os coelhos ficam isolados no subsolo. É estranho, não acha? Às vezes, parece até que eles foram excluídos de propósito, como se houvesse uma diferença que os afastasse dos outros moradores. Será que existe algum tipo de discriminação acontecendo? Talvez por isso, as crianças dessa família tenham algumas peculiaridades, como o pequeno Richard Coelho, que tem um grande medo de escadas. A própria Rebecca Coelho conta isso para a Peppa. Sabe, às vezes parece que essa família vive meio à parte, sem receber tanta atenção dos outros. Churrasco estranho. No episódio Carro de Bombeiro, a turma dos homens da cidade se junta para um momento de descontração. Senhor Touro, Senhor Coelho, Senhor Pônei, Senhor Zebra e o Papai Pig resolvem fazer um churrasco juntos e bater um papo. A ideia é passar um tempo entre amigos, bem tranquilo, mas tem uma coisinha estranha aí. Eles se reúnem e tudo indica que será uma tarde ótima entre amigos. Mas, já parou para pensar no que eles vão colocar na grelha? É um churrasco de quê? Se a gente reparar bem, entre eles temos uma zebra, um coelho e um pônei, que provavelmente são vegetarianos. Mas, e o Senhor Touro e o próprio Papai Pig? Esses dois representam tipos de carne muito comuns em churrascos. Será que eles realmente sabem o que estão fazendo? Ou só estão indo pelo lado divertido do encontro? Fica a pergunta no ar. Que tipo de churrasco esses amigos vão preparar? Senhor Lobo. Falando em encontros um tanto quanto estranhos, temos uma situação que dá um certo arrepio só de lembrar. No episódio A Casa Nova, ocorre uma cena um tanto bizarra entre o Senhor Lobo e o Papai Pig. Como já sabemos, o Papai Pig é arquiteto ou engenheiro e já construiu várias casas pela cidade, sendo uma delas a casa do próprio Senhor Lobo. Até aí, tudo parece bem normal, mas quando o Papai Pig vai fazer a entrega oficial da casa para o novo morador, a situação fica tensa. O jeito como o Senhor Lobo olha para a família de porquinhos é no mínimo estranho. Ele parece animado demais com o fato de o arquiteto ser justamente um porco. Além disso, o Senhor Lobo ainda faz uma pergunta peculiar. Ele quer saber se a casa da família Pig é feita de palha. Claro que o Papai Pig logo responde que é de tijolos, mas a conversa não termina aí. O Senhor Lobo ainda insiste e pergunta ao Papai Pig de que material a casa dele própria é feita. Papai Pig, tranquilo, diz que sua casa também é de tijolos. E também fala, nem pense nisso. À primeira vista, parece uma conversa entre cliente e arquiteto. Mas, quando lembramos da clássica história do Lobo Mau e os Três Porquinhos, tudo ganha um tom assustador. Naquele conto, o lobo assopra e derruba as casas dos porquinhos. Pelo contexto, podemos entender que o Papai Pig percebeu que o Senhor Lobo tinha planos semelhantes para a casa da família Pig. E o que será que ele faria se a casa da Peppa fosse de palha? Não gosto nem de pensar nisso. Mas, se você gosta de assistir Peppa Pig, assim como a gente, não tem outra coisa a fazer. Clica agora no botão de inscrição. Problemas de aprendizado. Vamos começar com um mistério meio estranho. A Peppa é a irmã mais velha do George, certo? Mas já reparou que, mesmo com essa diferença de idade, que, embora não fique clara, parece ser de alguns bons anos, os dois acabam estudando na mesma classe e participando das mesmas atividades? É bem curioso, né? Existe uma teoria que pode explicar isso, embora seja um pouco surpreendente. Alguns dizem que a Peppa poderia ter problemas de aprendizado, o que a teria deixado um pouco atrasada na escola em relação ao que seria esperado para a sua idade. E, bom, se pensarmos assim, faz sentido. Agora, claro, também poderia ser o contrário, né? Vai que o George é uma super criança inteligente e acabou sendo adiantado nos estudos, tipo o Edmond Elefante. Mas, se fosse esse o caso, a gente imagina que os personagens mencionaram algo assim, e até agora nada. O que se percebe, na verdade, é que a família Pig parece estar ciente da dificuldade de aprendizado da Peppa, mas eles optam por não tocar no assunto o tempo inteiro. Em vez disso, preferem incentivar a porquinha a seguir firme e focada nos estudos, usando a imaginação e aprendendo no seu próprio ritmo. Se isso for verdade, seria algo realmente chocante. Passos pesados. Ah, e você já notou algo bem peculiar sobre o Papai Pig? Sempre que ele caminha, o chão parece tremer.
Pode prestar atenção. Isso acontece em praticamente todos os episódios e até virou uma coisa normal para nós, fãs da série. Mas é curioso que os outros personagens nem parecem notar esse detalhe. Ninguém comenta nada. Será que todo mundo fica com vergonha de sugerir ao Papai Pig que ele faça uma dieta? Ou talvez seja só um daqueles mistérios do mundo de Peppa Pig, onde certas coisas acontecem e ninguém acha estranho. Seja como for, é sempre engraçado ver o efeito impactante que o andar do Papai Pig causa. Vovô Centenário. Vamos para uma aventura no tempo agora. No episódio Tesouro do Mar, a Peppa e o George estão aproveitando um acampamento com a vovó e o vovô Pig lá na beira da praia. E é ali, enquanto eles brincam na água, que acabam encontrando algo inusitado. Uma garrafa que flutua com um bilhete dentro. O mais interessante é que essa carta foi escrita por uma criança chamada Had Coelhinho, que contava estar de férias com os pais. Para completar a surpresa, o bilhete tinha o número de telefone do Had. Quando a Peppa pede para ligar, a vovó Pig concorda. E adivinha quem atende? Nada mais, nada menos que o vovô Had. A revelação bombástica é que foi ele mesmo quem escreveu aquela carta, há exatos 100 anos. Então, se ele escreveu o bilhete com cerca de 8 anos, qual será a idade do vovô Had agora? Ele deve ser o coelhinho mais velhinho da história. Aí está! É impressionante como um desenho aparentemente tão simples tem tantos momentos chocantes, né? Mas calma, porque não precisa parar por aqui. Separamos 2 vídeos especialmente para você continuar aproveitando um conteúdo super divertido com a gente. Escolha o seu favorito e clique para assistir. Aproveite e até mais!